FUSPAL em Porto Novo. Estamos hoje aqui na comunidade, uma das comunidades de entrada da antiga Porto Novo, que é Sede Capela. Estamos aqui no antigo seminário São Pedro Canísio e que mais tarde se transformou no Colégio Agrícola São José, aqui em Sede Capela. Por muitos e muitos anos, estudantes vinham de toda a região do extremo oeste buscar o conhecimento aqui no Colégio Agrícola São José. E além de nós retratarmos hoje um pouco da história desse colégio agrícola, nós também vamos falar da equipe de futebol que o colégio agrícola tinha na época e que inclusive participava dos campeonatos municipais e com uma equipe forte que enfrentava de frente a todas as equipes aqui do município. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou Dirce Drebel Senin, professora de História, hoje aposentada, mas continuando no resgate da história do nosso antigo Colégio Agrícola São José. E nós estamos hoje reunidos, né, com uma porção de ex-agriculinos, como se chamava, né? As pessoas que vivenciaram e que levaram em frente o nome do Colégio Agrícola através do esporte, né? Então a gente vai hoje, é uma honra nós podermos incluir essa história no projeto FUSPAL em Porto Novo, né? Coordenado pelo Carlos Kehl e pela SATV, incluindo essa história maravilhosa que a gente teve aqui. Então, para situar um pouquinho a nossa história aqui do Colégio Agrícola, né? A nossa comunidade aqui, Sede Capela, ela teve o início da sua colonização em 1926, quando, na verdade, teve o início da colonização de Porto Novo, né? Porto Novo, que era formada depois pelo antigo Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, né? E Sede Capela, aqui na verdade, essa comunidade, ela é o portal da colonização de Porto Novo. A linha Chapéu, ela é a comunidade mais antiga por causa da história dos Dinhas Deba, então é a comunidade mais antiga do município. Mas em termos administrativos e de colonização, a nossa, ela teve um papel assim fundamental, porque aqui estava a sede administrativa, né, da colonização Porto Novo, cujo coordenador era o Carlos Francisco Rode. E Carlos Francisco Rode e seus familiares e demais residiram aqui na comunidade de Sede Capela, certo? Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, porque em outra oportunidade já fizemos isso. Nosso objetivo hoje é o Colégio Agrícola. E o Colégio Agrícola, aqui a gente tem muita história para contar. E até chegar ao período de Colégio Agrícola São José, na verdade, esse entorno aqui, né, coordenado pelos jesuítas na época, ele começa muito antes, em 1939, quando surgiu o Hospital São José, que é um prédio que, inclusive, hoje ainda está aqui na propriedade, né? O primeiro hospital, o Hospital São José.
onde trabalhava o Dr. Neff, né? E que também residiu aqui nas proximidades da propriedade aqui do Colégio Agrícola, né? Em 1947 chegaram aqui os jesuítas, e os jesuítas instalaram aqui o pré-seminário São Pedro Canísio, que também atuou na parte educacional, vocacional por um bom tempo. Em 1976, iniciou aqui a Escola Básica Três Mártires. Nessa, então, estudavam seminaristas e também alunos externos. Então, começou aos pouquinhos a entrar no esquema das outras escolas que também foram gradativamente surgindo. No dia 27 de março de 1980, aí assim um grande sonho se realizou, né? Até coordenado pelo padre Poole, um pouco diferente o projeto, mas ele tinha a ideia da escola agrícola e profissionalizante. Então, nessa data, instala-se aqui oficialmente o Colégio Agrícola São José. O nome São José vem até por um cunho religioso também, porque a comunidade de Sé de Capela tem o padroeiro São José, né? Então, muitas coisas aqui estão relacionadas a São José, ok? E teve uma grande interferência religiosa também. A própria história toda lá é em torno disso. Esse colégio agrícola, a gente lembra como se fosse hoje, aqui onde nós estamos sentados, nessas filmagens aqui por baixo, aqui teve festinha, teve comemoração, assim, né? É muito legal, assim, muitos episódios aconteceram. E 63 alunos iniciaram a sua formação aqui. Só rapazes. Nessa época, nenhuma menina estudava do colégio agrícola ainda. E esses alunos, eles vieram, estudaram, enfim, e passaram a ter depois a habilitação de técnico em agropecuária, tá? Que era a habilitação que o colégio agrícola fornecia aos estudantes concluintes. A primeira equipe diretiva do Colégio Agrícola São José foi, o diretor-geral foi o padre Bernhard Josef Lenz, originário da linha Becker, né? O diretor administrativo foi o Alvino Arno Senin, foi o primeiro diretor leigo na história do Colégio Agrícola, e o diretor de ensino foi o irmão Celso João Schneider. Nós poderíamos dizer que nesse período aqui, quando começou, né, os primeiros tempos assim, de colégio agrícola, nós como professores, eu atuava na área de história, nós tínhamos um encaminhamento assim muito bom, assim considerável para a época em que existiu o colégio agrícola. Muito que hoje se sonha, se almeja, se fala em educação, naquela época já se fazia. Não que nós éramos os experts, mas hoje, olhando para trás, olha, foi feito coisa muito importante para aquela época. Nós éramos todos jovens, né? Hoje, antigamente a gente era jovem e bonito, hoje nós somos só bonito, como diz os monarcas, né? Mas a gente tinha, assim, todo mundo estudando, aquele ar jovem e tal, e todos esses alunos ali tinha que dar certo, nunca se pensou em não dar certo, tinha que dar certo, como de fato deu, né? Enfim. Aí esse trabalho todo aconteceu e esse colégio agrícola, ele formou milhares de técnicos em agropecuária que se formaram e depois acabaram atuando em Santa Catarina, nosso sul, todo o Brasil e, por que não dizer, mundo afora, em outros países. Esse colégio agrícola, ele foi referência como colégio agrícola em todo o Brasil e região, ele era um orgulho da região, né? Era assim muito importante, muito interessante, honrava os antepassados que trabalharam para construir toda essa estrutura aqui, né? E tanto assim que depois, quando eu fui para fazer o meu mestrado em educação, a minha dissertação de mestrado, eu procurei escrever, porque não tinha escritos nenhum, sobre ensino profissionalizante. Então, a minha pesquisa foi voltada ao ensino agrícola. A minha orientadora era lá de Campinas, São Paulo, né? E, na verdade, a gente escreveu sobre o sentido do ensino profissionalizante, que depois resultou, e a gente publicou nesse livro aqui, Escola e Ensino Agrícola. Esse livro aqui retrata a história aqui do Colégio Agrícola, mas num sentido mais acadêmico, né? A função do curso e tal. E esse trabalho todo foi acontecendo, essa escola foi evoluindo, cresceu, tudo mais.
Teve mudanças de legislação, uma porção de questões, até que, e também assim gradativamente acontece o ensino fundamental, o ensino médio, né? A educação infantil pelo município, tem parcerias com o Estado, enfim, tudo isso foi acontecendo também simultaneamente. Até que no ano de 2011 aconteceu o encerramento das atividades pedagógicas, enfim, do Colégio Agrícola São José. Em virtude de diversos fatores, né, encerrou-se o Colégio Agrícola São José. Assim, particularmente, assim, a gente considera que foi uma perda bastante grande para a região e tudo mais, porque muitas coisas aconteceram, foi mudando, né, a educação também, enfim, uma porção de fatores, né, mas é uma bonita história que a gente está aqui para contar para quem estiver nos escutando. Muito interessante, muito bonito. Eu fiz só um rápido resgate histórico. As questões do cotidiano e as questões mais específicas do esporte, fiquem ligados porque vem coisa muito boa daqui para frente. José Orlando Kuhn. Eu quero resgatar um pouquinho essa história antes do Colégio Agrícola. A minha história aqui na região começou em 1974, quando eu vim para cá encaminhado pelo padre Bernardo Lentz, que hoje se encontra na Casa de Saúde em São Leopoldo, ainda vivo e bastante consciente ainda. E me trouxe para cá. O padre Pula aqui fazia já um trabalho de educação e de formação dos agricultores na época, que era muito importante. Foi um período em que começou o frigorífico aqui em Itapiranga e aí houve necessidade de fazer aquela transição da criação do suíno tipo banha para suíno tipo carne, e o padre teve essa visão, instalou aqui nas dependências do antigo seminário uma criação de suínos tipo carne, as raças Landrace, Large White, Duroc. Ele criava esses animais e acabava trocando com os agricultores, as fêmeas e os machos, para que eles mudassem a genética, e assim foi fazendo essa evolução. Também foi pioneiro aqui a implantação de um aviário, na época, também para fazer o ensinamento teórico e prático para os futuros avicultores aqui da região. Então foi um pontapé inicial. Hoje existem trabalhos belíssimos feitos em toda aqui na nossa região, da Grande Itapiranga, incluindo Tunápolis, São João do Oeste e avançando para outros municípios aqui da região, que hoje tem essa produção exemplar de suíno, de bovino de leite e na avicultura, em grande parte implantado já antes aqui do Colégio Agrícola. Foi um primeiro empurrão. E posteriormente, então, com o ensino agrícola, evidentemente, começou a se distribuir esses profissionais que aqui se formaram, que foram evoluindo e fazendo belíssimos trabalhos em toda a região oestina aqui, e não só na área agrícola, mas em outras atividades. Nós conseguimos, a gente sempre diz assim, conseguimos formar homens aqui que realmente procuraram diversificar suas atividades. Alguns foram para a área do comércio, outros para a área da indústria, outros até na área política, né? A exemplo, temos aqui hoje o vice-prefeito de Cedro, que foi nosso aluno na época e foi até atleta também, né? Que muito nos orgulha o trabalho que começaram aqui como estudante e que hoje realizam como profissionais nas suas regiões. Então esse trabalho também foi muito importante do padre Oscar Pull antes de começar o colégio. Acho que eu digo assim, ó, esse trabalho do antes foi o que possibilitou a criação do Colégio Agrícola no depois ali que a Dirce já falou anteriormente ali em 74. Realmente nós vamos ter muitas histórias para contar aqui sobre o esporte. Bom, eu sou o professor Albino Arno Senem. Eu iniciei as minhas atividades aqui na Escola Básica Três Mártires, na época, em 1975. E complementando aquilo que o professor José acabou de falar sobre os cursos antes do Colégio Agrícola, esses cursos intensivos para produtores rurais, né, na área de suínos e aves, também nessa época ocorreram cursos para
o pessoal dentro da área de eletrificação rural, porque foi bem no período em que veio a energia elétrica aqui para a nossa região. E aí o povo estava totalmente perdido de como proceder com energia elétrica. Tinha gente que dizia que não podia encostar num poste onde passava a rede elétrica, que levava choque, podia morrer, não sei o quê. Então o padre... Aproveitando para complementar, já que o Alvino falou em pessoas que mandaram vídeo, eu gostaria de registrar aqui para os colegas que quem mandou foi o Amarildo Teles, que está lá em Sinop, no Mato Grosso, assim, muito feliz, muito contente, assim, fez uma fala muito legal, que vai ser incluída. E ontem mandou também o Lauri Sturm, que está em Francisco Beltrão. Então, assim, mandou um abraço para todo mundo, então, assim, apoiando de fazer esse resgate, né? Então, já vai ser incluído no nosso material. Bem, então, o objetivo agora é falar sobre a história do futebol aqui do Colégio Agrícola e de Sede Capela. Antes, porém, vamos falar assim, ó, com a vinda do Colégio Agrícola para cá, também vieram profissionais trabalhar aqui, professores trabalhar aqui na escola que foram muito importantes. A exemplo do professor Artemio Scalon, que eu conheci ele lá em Ijuí, num curso que fizemos junto, e gostei muito dele, e se relacionávamos muito bem com ele, e convidei para ele vir aqui para a região e trabalhar no Colégio Agrícola. E foi muito importante aqui no colégio, deixou marca em todos os alunos aqui, e hoje ainda reside e mora aqui em Itapiranga, né? Então, aprendi muito com ele também. E junto com ele, também trouxemos o professor Luiz Acácio. O Luiz Acácio também foi nosso colega lá em Ijuí, parceiro nosso lá. E pelo conhecimento que a gente teve ele lá, a gente achou que seria uma peça importante. E acabamos trazendo ele, na época ele trabalhava ali em Romelândia. Professor de Educação Física, não formado em Educação Física. Ele não tinha formação. Mas ele era tudo. Ele era um professor bom, ele era um pai para esses alunos aqui, ele era um psicólogo, ele era um educador completo. E tirava leite de pedra, porque com um grupo pequeno de alunos que nós tínhamos na época, nós conseguimos formar times que batiam grandes escolas do estado, grandes municípios, a exemplo de Joinville, Blumenau, Florianópolis, com o trabalho dele, com o esforço dele, com a dedicação dele e com o treinamento que era feito aqui bastante puxado. Então, isso foi fundamental. Eu, na época, também não tinha formação nessa área do esporte, mas sempre gostei de esporte e me meti a treinador, então eu era o treinador aqui. E o colégio fazia aqui, cada quarta-feira tinha treino. E futebol tinha sempre. Os professores jogavam também 1 ou 2 vezes por semana, ou aqui ou fora. Nós organizávamos torneio de futebol de salão. Na época era pouco conhecido e tinha poucas quadras de futebol até na região. Então as quadras que eram construídas, exemplo de Chapéu, o pessoal vinha buscar nós aqui para organizar o torneio para eles lá. O Artemio, o Luiz Acácio, eu ajudava bastante nesse particular. Fomos a Santo Antônio também, inaugurar uma cancha lá e nós íamos lá para ajudar a organizar. Então, começamos a trabalhar no esporte, eu gostava disso e procurei gastar o meu tempo extra fora do trabalho profissional nessa área, com os alunos aqui. Nós fazíamos treino cada quarta-feira e o que marcou bastante para mim, como ponto positivo para a gente fazer um bom trabalho, era a dedicação dos atletas, a dedicação dos alunos, dos funcionários, dos professores que participavam do time, da disponibilidade que eles tinham, do respeito que tinham, o respeito que a gente tinha para com eles e a recíproca também era verdadeira. Então tem alguns casos aqui que eu até gostaria de colocar assim, né? Eu lembro de um treino que a gente fez aqui e nesse treino eu insistia
com o meio de campo que era para fazer tal e tal jogada. Nós tinha um ponteiro direito muito rápido, um ponteiro esquerdo também bastante rápido. Naquela época se usava essas expressões, né? Ponteiro direito e ponteiro esquerdo. E um meio de campo nosso era muito bom, formado pelo Artêmio, pelo Lauri e pelo Danilo Gadiego. Era muito bom, mas eu achava que podia explorar um pouco melhor. Então eu insistia que o pessoal que estava pela direita, que já está virado para o lado esquerdo, que lançasse na esquerda, e o da esquerda que lançasse para a direita, que era mais prático, para dar mais velocidade. E eu lembro que um aluno me cutucou, disse assim, se o senhor acha que é melhor, por que o senhor não vem aqui fazer isso aqui então, né? Aí eu tirei esse aluno e entrei eu lá. E tive sorte, no primeiro lançamento, pifei o cara, né? Aí olhei para os guri, viu? É assim que se faz, é assim que eu quero que vocês façam. Aí terminou o treino e eu saí dizendo do treino assim, ó, vou deixar esses dois no banco. Vou deixar esses dois no banco no próximo jogo. E era um jogo cascudo. E o Artêmio me enchendo. Deixa de ser cabeçudo, alemão, para. Vai estragar o time só porque cabeçudo que tu é. E aí foi, nós fomos pro jogo, deixei no banco e os guri, e o time estava indo mal. E o Artêmio disse assim, agora sim, agora vai parar de ser cabeçudo de uma vez, bota esses guri aí, nós vamos perder esse jogo, em casa. Eu digo, não, deixa, vamos começar assim. Aí eu olhei para os dois no banco e digo assim, e aí, estão dispostos a jogar? O senhor que manda. Eu digo, é isso aí, bem isso aí, é eu que mando. É eu que mando, então vocês vão aquecer ali e vão entrar. Deram uma aquecidinha, entraram lá, ganhamos um jogo, né? Então a disciplina foi fundamental na escola como um todo, né? E isso respingava também no futebol. E isso respingou também na vida profissional deles, com certeza. O futebol foi uma grande aula para essa gurizada que estudou aqui. Mas assim como eu fazia a motivação dos alunos, tinha alguns que eu tinha que desmotivar, tinha que desmobilizar na hora de entrar. Eu não sei se vocês lembram do Ait, o Augustinho. O Augustinho Ait, se eu botasse ele, eu tinha que preparar, uns 10 minutos antes eu tinha que preparar. Augustinho, tu entra lá, Augustinho. Mas Augustinho, devagar, não machuca ninguém, não atropela, vai devagar. E aí, certo, professor, tá bom, certo, já vou entrar lá e vou respeitar. A primeira entrada ele levantava um cara pela metade. E aí eu olhava para ele, mas o que eu te disse, Augustinho? O que eu te falei? Desculpa, professor, desculpa. Então são histórias assim do futebol que marcaram, né? E aí depois eu tive uma oportunidade de sair, fui para uma outra região, me afastei aqui da escola há 3 anos, então deixei de acompanhar. Depois, quando voltei, o futebol já estava um pouquinho mais em segunda instância, não era tão forte assim, mas nós éramos respeitados de fato por esses times grandes e admirado também, né, por a gente fazer esse trabalho. A gente fez algumas brigas, mas brigas positivas, né, brigas boas, se fez muita amizade também com o futebol. Então acho que, vou repetir mais uma vez porque eu acho que é importante, eu acho que foi uma disciplina à parte, que não era oficial, mas que foi muito importante na formação de todos os jovens que aqui estudaram. Não só aqueles atletas que faziam parte do time, mas também os atletas que faziam as atividades aqui, participavam dos treinos, jogavam no segundo time, ou até iam simplesmente acompanhar para fazer torcida. Toda essa formação acho que foi importante também na vida profissional, para a vida profissional de cada um deles. Um exemplo é essa galera toda que está aí hoje, né, largando as suas atividades profissionais para vir aqui, se colocar à disposição. Isso que nem foi muito insistido, foi convidado assim meio em cima da hora até, né? Então isso é um sinal bom também. Para mim, eu me sinto muito feliz quando eu reencontro os alunos, principalmente das primeiras turmas, que acredito assim como a gente deixou marca profunda neles, eles deixaram marca profunda em nós, né? Nós aprendemos muito com vocês, primeiros alunos aqui na escola.
Eu sempre tenho dito isso. Se vocês são gratos, a gratidão também de nossa parte é grande também, por ter tido vocês como aluno e poder hoje com orgulho dizer assim, olha, essa turma, essa geração, eu ajudei um pouco, mas eles também me ajudaram muito. Bem, eu sou Artemio Scalão, sou natural do Rio Grande do Sul. Vim aqui trabalhar no Colégio Agrícola em 1980, por convite do irmão Celso e o professor José Orlando. E formamos uma equipe, fundamos o Colégio Agrícola em 1980. Eu queria primeiro agradecer, Feda, parabéns a você, a SCA TV, por ter disponibilizado esse resgate histórico. Eu sei que não vai se contar toda a história, mas vai se lembrar muita coisa aqui, muitas pessoas vão se lembrar que existiu esse colégio agrícola com um time de futebol. Agradecer também ao Alvino, a Dirce, que fizeram para que a gente pudesse chegar nesse ponto. E também aqui a gente está rodeado de amigos aqui que fizeram parte da história que nós construímos aqui. Eu tenho certeza, primeiro, que muitas pessoas que vão me ver aí vão ter lembranças e saudades de mim ainda, dos velhos tempos de futebol. Dizem, putz, esse cara está vivo ainda. E estou jogando ainda, graças a Deus. Mas foi uma parte da história que a gente conviveu. Antes de falar especificamente do esporte, eu tenho uma lembrança aqui também. Em 1980, quando eu cheguei aqui, foi feita a inauguração do colégio aqui. Veio o governador, veio deputados federais, estaduais e assim por diante. E na época, era um dia quente e ainda tinha o shopping em barril de madeira. E o governador da época estava aqui e eu passei a ser garçom, fazia a distribuição de chopp. E do outro lado da mesa estava o Cilião Araújo, que era deputado na época. E eu fui alcançar um copo de chopp para ele do outro lado e desequilibrou a bandeja. Caíram 10 copos na cabeça do governador, de terno e gravata, e caiu tudo em cima ali. Não sabia mais para que lado, mas foi uma coisa assim que eu depois até a gente... Bom, a hora que ele saiu, ele viu que eu fiquei tão perdido, ele veio ser me despedir. Ele disse, olha, graças a Deus, só assim o senhor veio se despedir de mim, né? Mas falando especificamente de esporte, nós começamos aqui o esporte em 1980, os professores que aqui estavam, nós tínhamos principalmente os finais de semana, que nós tínhamos, aí começamos com uma turma, 2 turmas, 3 turmas e foi indo. E nós tínhamos que encontrar um lazer para esses alunos, porque eles ficavam os finais de semana aqui. Então, dessa maneira, através da direção, através das pessoas, formamos um grupo e começamos a formar um time de futebol. Esse time de futebol, no início, foi para que a gente pudesse, então, fazer com que esses alunos se ocupassem no final de semana. Nos times da região aqui, nem tudo pegava time. E chegamos a um ponto que nós tínhamos aí 400 alunos, e desses 400 alunos nós conseguimos fazer times bons. Nós tínhamos times competitivos, nós disputávamos o futebol, o campeonato municipal, e sempre quando chegava no final do ano, que os campeonatos eram no final do ano, tinha o recesso escolar e nós ficávamos com os times quebrados. Mas nós tinha time aqui que nós não tínhamos receio de jogar em lugar nenhum. Também parte da história, nós fizemos aí, o professor José se lembra, Alvino. Então, quando se fala sobre esporte, especificamente aqui da escola, a gente geralmente retrata o futebol do município, né? Mas o colégio tinha uma estrutura e tinha alunos, e nós fazíamos parte da rede estadual de ensino agrícola, e juntamente com a FESC também, com os colégios industriais, e que nós formávamos times de futebol, de salão, de handebol, de basquete, e que a gente competia com todo o estado de Santa Catarina e chegamos, inclusive, graças lá, o José já falou, a Luísa Cássio, nós fazíamos treinamentos diários e que a gente conseguia formar times competitivos. Então, resgatar um pouco essa questão do esporte, ela é importante em todos os aspectos. Foi falado antes, nós tínhamos ensino de manhã e de tarde, Capela tinha 3 quinta, 3 sexta, 3 sétima e 3 oitava, depois mais o ensino agrícola. Mas nós tínhamos para os técnicos, na segunda estudo, terça estudo, à noite, isso que levantava às 6 da manhã, às 5 da manhã. Na quarta-feira era esporte, e todas as tardes também nós treinávamos, e o restante das vezes era
era estudo obrigatório e nós assim mesmo conseguimos fazer treinamento. Assim, para dizer assim, relembrar de todas as passagens, fica, eu acho que cada um tem a passagem dele, não é o momento de contar todas elas, mas foi um momento inesquecível mesmo a questão do colégio agrícola. Eu sei que a gente deve, a região deve muito, eu devo muito também aos jesuítas, aos amigos que aqui a gente conquistou junto, trabalhamos junto, fizemos um belo trabalho tanto no esporte como com profissionais. E infelizmente foi falado aí da questão do colégio chegar onde que chegou, mas faz parte da história. Acho que trouxe o seu desenvolvimento. Felizmente nós temos aqui entre nós também o Chico Critz, que adquiriu. Estamos gravando aqui também porque foi um empresário que investiu, acreditou, ainda está como sócio proprietário dessa empresa aqui. E que graças a isso também, Chico, a gente consegue hoje estar relembrando também dessa história. Mas eu fico muito feliz, tido a oportunidade de estar aqui em 1980, de construir a história junto. Tivemos certamente acertos e desacertos, mas a nossa história é bonita dentro do que a gente fez. E agora tem aqui também quem vai falar, os nossos alunos, que eu fui sempre capitão, né? O José era treinador, eu era capitão e a gente tinha comando sobre o time, né, José? Então quem falar aqui agora foram bem educadinhos também no futebol lá também. Brincadeira, um abraço. Sou Sérgio Haas, eu vim do município de Campoirê. E como foi lembrado histórias aqui, a quem se deve, o que a gente é e o que a gente tem, eu nunca vou esquecer a pessoa que veio lá em casa me procurar e me oferecer uma vaga da prefeitura municipal para vir para Itapiranga no Colégio Agrícola. O seu Anildo Weichenfelder, né, já é falecido, mas é uma pessoa que com certeza a vida toda, a minha vida, vou ser grato a ele, por ele ter vindo me procurar para vir para o Colégio Agrícola. E com relação ao futebol, para falar dos times, né, o nosso primeiro time, foi um time que alguns não jogavam, que eram bons, não jogaram, como é o caso do Danilo, né, que não estava no primeiro time porque o pessoal não tinha fardamento e nem calçado. Né? Tanto que no terceiro jogo, nós temos uma foto lá do time B, que o Paulo Plata ainda está de pé no chão, está descalço, né? Não tinha calçado. Então, alguns nesse primeiro time, eu até estava olhando aqui a foto do nosso primeiro time, no primeiro jogo foi aqui embaixo contra o Colonial de Jabuticaba, né, em casa. E eu marquei o primeiro gol aquele dia, foi uma bola perdidinha, pipocando ali, que entrou dormindo na rede, né. Eu chutava com os dois pés, e aí tinha pouca gente canhoto, aí diz, Sérgio, tu joga na ponta esquerda, né. Aí acabei fazendo aquele dia o primeiro gol do colégio. E cada um também com a sua roupa, né? Cada um com o seu fardamento, com sua roupa. Eu estava vendo aqui, tinha de 7 municípios, né? Os alunos aqui de 7 municípios que faziam o primeiro time. Né? E alguns aqui que depois entraram, quando conseguiram ir para casa e trazer os calçados, né? Então o time melhorou, né? Mas foi um time que, depois do segundo jogo, acho que foi lá em Chapéu, né? Jogamos lá em Chapéu. Né? E aí o segundo time principal, aí já tinha os professores, né? Quando os professores estavam aí, daí os alunos não gostavam muito, né? Tinha 4 professores que tinham vaga certa, né? Aí alguns não gostavam, porque, mas eu jogo melhor, né? Né? Como o professor Artemio já falou, tinha disciplina, tinha regra, tinha educação. Mas o Artemio era o capitão e esse era o tigre da turma, né? Era a referência, era o que passava confiança. O Artemio não podia faltar no time, né? Mas aí, e o Ari tinha um período também, o Ari era uma explosão, né? Era um raio de rápido, né? Era pegar a bola e ir para o gol, né? Então, mas era o segundo time, então tinha ali 4 professores, sempre era aquela disputa, né? Entre os alunos e os professores ali para quem vai jogar. Então era bem legal também essa disputa. E uma coisa que marcava a turma na época, alguns assim que eram um pouco mais sentimentais, eu lembro sempre do Lauri Sturm, né? O Lauri foi um dos nossos principais jogadores o tempo todo, né? Muito técnico,
Mas ele era um cara, ele sentia muito, em todos os lugares que a gente ia, a gente chegava em casa de noite, no alojamento, e ele sempre tinha aquela parte assim do quanto a gente era mal visto, não era bem visto nas comunidades, nos lugares, né, aqueles piá do colégio, né, aquela turma era, né, não era assim, não tinha um clima, né, legal, né, da gente chegar, entrosar, era uma dificuldade, era um problema. Tanto que algumas partidas a mais históricas, a gente falar hoje, entre os agriculinos da primeira turma, principalmente, que era a nossa, o que mais marcou, o jogo que mais marcou, foi o jogo lá contra o Laranjeira, foi, né? Que nós ganhamos lá e apanhamos, né? Lá foi bem difícil, lá, uma turma que foi lá. E o outro jogo épico foi contra o time da Safrita, né? Esse foi um jogo maravilhoso, eles tinham um time espetacular, técnico, que jogava muito futebol, e nós ganhamos deles lá, né? Isso, foi acho que não foi 2-1, foi 2-1, o Sírio fez um e o Barroso fez um, né? O Afonso era exato, né? Eles tinham um timaço, né? O Safrita tinha um timaço, nós ganhamos deles lá, né? E fora essa questão como a gente tinha uma seleção, que nem o professor Artemio falou, uma seleção que vinha de vários municípios, né? 7, 8 municípios ali com o pessoal, então você tinha os caras bons de jogo, né? E esse clima é uma coisa que marcou, né? Ficou assim, acho que poderia ter sido melhor, mas na época era assim, né? Essa piazada de fora, esses moleques de fora, né? Mas fez parte da nossa história, a gente superou isso e conviveu com isso, e hoje tudo é diferente, mas foi a realidade da época, né? Foi a realidade da época. E uma coisa que eu destaco nesse período, por exemplo, eu ficava fora dos jogos da FESC, fora do time principal em função de disciplina, né? Eu era muito estourado, né? Eu fui tirado do time um dia lá em Santo Antônio pelo professor José, né? Porque dei um tapão no árbitro lá, porque 3 faltas seguidas ele não deu para nós, né? E aí eu ficava muito chateado, né, de não estar no time, porque tinha gente que jogava menos que eu, mas depois a gente, com o amadurecimento, você vai vendo que o professor estava certo, né? Ele fez o que tinha que ser feito, tanto para ele como para o colégio, né? Então, a gente vê que isso fez parte da nossa educação também. Os destaques que eu quero colocar, assim, da nossa turma, que sempre foram os alunos e jogadores destaque, né? Pegando o nosso tigre sempre em campo, que dava confiança ali, o professor Artemio, mas dos alunos, era o Danilo, né? O Gadiego, o Lauri, o Presoto, né, dessa turma aí, nossa, que eram os 3 caras assim, E depois, quando começou a vir as outras turmas, aí tinha o Barroso, né, que era um cara muito acima da média, né, no lado esquerdo, isso, lá de Itaituba, acho que era, Itaituba, da terra do professor Teles, Itaituba. E o Bodinho que também era o Amarildo Teles, que era de Campoirê também, lá da nossa terra, né, ele também jogava muito, né. E um cara que se revelou que não jogava nada em torneio interno nenhum, que não servia para posição nenhuma, e que se revelou, que vocês vão lembrar, num torneio interno, foi o Amaury Borges. Vamos botar ele no gol, porque foi feito os times, não sei se foi por sorteio e tal, mas foi feito times ali para aniversário do colégio, para disputa interna de futsal. Vamos botar o Amaury no gol. E o Amaury se revelou, acho que um dos melhores goleiros que passou no Colégio Agrícola no futsal, né? Foi uma coisa assim diferente, né? do Negão, né? Então, nessa parte também finalizando a minha contribuição aqui do que eu lembro dos principais jogos, eu acho que esse trabalho que a professora fez, que o FEDA está fazendo, pena que a gente não tem assim possibilidade de trazer mais gente, né? Mas eu tenho também material, se precisar ali, para passar ainda da turma, para deixar disponível. E também, como o professor José lembrou, o que era o nosso diferencial? Era a disciplina,
né? Era a força física, a idade, né, de todos ali, 18, 22, 23 anos, e o professor Luiz, né? Eu acho que o professor Luiz foi um sargentão nosso, assim, que deixava todo mundo no ponto mesmo, né? Ele foi espetacular como professor de educação física, foi fenomenal, né? Não só para aquele período de colégio, como para a gente na formação física para a vida fora, né? Então, acho que merece muito ser lembrado, sim, o professor José, o professor Catarino, né, o professor Luiz, pelo trabalho que ele fez conosco aqui. E eu só tenho a agradecer também a passagem pelo Colégio Agrícola e o que eu pude fazer aqui pelo esporte aqui, né? Às vezes, até uma lembrança interessante, quando eu fui cortado do time que ia jogar o campeonato, eu acho que na primeira partida, então, o Esperança de Capela estava folgando. Aí eles tinham que fazer um treino, daí os professores falaram: Sérgio, tu faz um time e treina lá com o Capelense, então, aqui no campo do colégio, faz um treino. Naquele dia eu fiz 2 gols de falta no goleiro Vinagre. É. Lá na trave de baixo fiz 2 gols de falta no Vinagre, no mesmo ângulo, no lado direito do goleiro. E aí o pessoal lá: mas tu tem que jogar para nós, tu tem que jogar esse campeonato para nós. Beleza, falem com os professores, né? E aí vieram falar com os professores: não pode. Foi barrado de novo do campeonato. Mas na época só tem que agradecer também, a decisão dos professores com certeza foi a mais acertada aí. Aproveitar esses ganchos assim, que é importante a gente lembrar. Ele lembrou do início dele lá, da pessoa que fez o convite. Eu quero demonstrar uma gratidão aqui também da minha professora que eu tive no primário, lá na minha São Lourenço do Sul. Ela era desse tamanhozinho assim, baixinha. Mas eu sempre uso aquela metáfora do perfume, que o melhor perfume estão nos frascos pequenos, né? Aquilo era uma baita de uma professora. Naquela época, isso deveria ter sido lá pelos anos 62, 64, ela já dizia assim: Hugo, meu pai, falecido pai, deixa esses guris estudar. O que eles vão querer fazer aqui? No meio dessas lavouras aqui, isso aqui vai ser só máquina. No futuro vai ser só máquina. Isso talvez nem vão poder trabalhar mais aqui. Não vai ter nem serviço para essa gente aqui. Tu vê isso naquela época, uma professora fazer isso aí. E de tanto que ela sarneou o meu falecido pai, que ele disse assim: tá, então vou deixar estudar, mas vão estudar onde? Aí essa professora disse: não, manda na escola agrícola. Aí eu fui 7 anos aluno em colégio agrícola, fiz o ginásio agrícola e mais os técnicos, né? Então a minha vida toda foi colégio agrícola, né? Não só o de profissional, mas também de estudante, 7 anos. Isso dá uma somatória bastante grande. A gente tem que realmente valorizar essas questões pequenas, né? Mas é um pontapé grande que se dá na vida de uma pessoa, estimular a fazer alguma coisa que possa enriquecer esse profissional, né? Se não fosse esse cidadão lá te convidar, quem sabe o teu destino seria bem outro, né? Então é bom a gente ter esse sentimento de gratidão, né? E a questão do futebol que tu falou ali, eu até nem lembrava dessa história aí lá do Santo Antônio, mas a gente prezava muito pela disciplina e aí às vezes a gente até era rigoroso demais. Eu sei que o Artemio às vezes me puxava as orelhas nesse sentido, né, dizendo: mas deixa de ser cabeçudo, pai, não faça isso, não faz aquilo, né, porque a gente era rigoroso. Mas, por outro lado, a gente sabia que esse rigor acabava respondendo mais adiante em outra coisa, né? Lembrando ainda de mais uma história interessante, sempre era a disputa da posição de centroavante entre o Agostinho Ait e o Círio Rossi, né? O Agostinho Ait, conforme já foi falado, era um malucão, né? Ele entrava e foi salvo, né? Mas fazia também, jogava, ele resolvia. Então o Círio normalmente era o titular. Mas uma história interessante do Agostinho aconteceu lá em Tunápolis. O Agostinho na época não era Tunápolis, era Tunas. Em Tunas, o Grêmio ficou campeão municipal com o seu Bacas, era o treinador, lembro dele. E tinha um baita time. Ficaram campeão municipal de Itapiranga e nós fomos jogar com eles e ganhamos de 1-0 lá. E aí entrou o Agostinho no time, que não tinha chance lá, que não tinha vaga lá, que não tinha furo lá em
em Tunas, né, no time, entrou o Agostinho pro time do colégio, fez o gol e ganhamos de 1-0 lá. Foi uma história muito interessante do Agostinho, que ficava na disputa por posição com o Círio Rossi, fez o gol na casa dele contra o time de Tunas e nós ganhamos de 1-0 lá nesse jogo aí. Mas foi um jogo bom lá, era um time muito bom de jogar aquela na época, time de Tunas. Né? Eu sou Danilo Rockenbach, sou de Guaraciaba e fiquei muito grato quando recebi esse convite e tenho que parabenizar as pessoas que tiveram a iniciativa de fazer esse trabalho. Eu fui convidado pelo Elmar, mas ele já me disse que foi tá sendo um trabalho da professora Dirce, do Alvino e também do FEDA, né? Mas daí tem que agradecer também, parabenizar o pessoal da SA TV. E antes de começar, eu queria falar que quando falaram que o FEDA estava envolvido, eu conheci o FEDA em 79, até comentei com ele antes, até antes de vir no Colégio Agrícola. Teve uma decisão num campeonato regional, jogou a Harmonia de Guaraciaba e o Aliança de São João. E aqui a Harmonia foi campeão, mas não é esse o detalhe, né? Porque a referência depois mesmo, aqui no colégio, quando eu voltei após o colégio jogando em outros municípios, falava-se de Itapiranga do futebol, a referência do que se diziam era FEDA e Jego, né? Então, deixar isso, né? Porque é sempre importante ressaltar os méritos das pessoas. E agora você está ainda envolvido nesse trabalho maravilhoso, então são duas vantagens que você tem, né? Contar um pouco, né, da história do colégio e um pouco que antes de falar da questão do esporte, algumas coisas foram relembradas aqui. Quando nós entramos no Colégio Agrícola aqui, esse colégio estava há um certo tempo, de certa forma, abandonado, né, porque tinha um seminário, funcionava seminário aqui, mas com poucos alunos. E nós entramos, atrasou o ano letivo no primeiro ano. Eu, por exemplo, entrei em março aqui e não tinha começado as aulas ainda. Tinha as instalações, a lavoura, a horta, a pomar estava bastante abandonado. Então essa nossa turma, no primeiro ano nós trabalhamos muito com os professores junto, né? Quando nós tínhamos a tarefa de campo para fazer, nós trabalhávamos muito e eu sei que por conta disso os professores, os diretores da época tinham muita consideração por nós, que quem começou a fazer a organização de novo dessa escola, desse colégio, foi a primeira turma. Ela foi difícil no primeiro ano, nós trabalhamos muito, né? Mas de certa forma o trabalho ele só engrandece, ele não mata ninguém, né? Mas só para relembrar, e na época os professores ajudavam a fazer as atividades, né? E a questão do esporte, né? Algumas coisas já foram contadas aqui, né? E essa da história do professor Luiz Acácio, logo quando cheguei aqui, na época tinha os jogos escolares regionais, se disputava muitas modalidades. E eu fui conversar com o professor Luiz que eu gostava de participar em atletismo. Mas como já estava quase começando os jogos regionais, naquele ano era em Mundaí, e as classificatórias no município já tinham sido feitas e o Colégio Agrícola não participou. Daí eu insisti com ele ver se ele conseguisse alguma modalidade de atletismo para mim. E ele conseguiu 1.500 metros para mim. Daí ele voltou ali, se eu conseguir, mas vai ter que ser no treino, ele falou. Aí, um dia sim e um dia não, eu ia toda noite para a Curia daqui a Itapiranga, e o professor Luiz, com o fusquinha dele atrás, o fusquinha azul dele, aí na volta ele me trazia. Essa foi a condição para mim conseguir participar dos jogos. E aí foi em Mundaí, e eu estava tão bem preparado. Esses dias nós tivemos um encontro de um grupo nosso no oeste, lá na propriedade, num sítio lá do Gregori, e o Lauri Sturm estava lá, mas estava participando de outros atletismo. Ele lembrou disso aqui. Eu dei uma volta no segundo colocado, em 1.500 metros, de tão preparado que eu estava. Então foi interessante aquilo que foi comentado aqui do professor Luiz, mas ele com orientações, né? Ele me orientava como tinha que correr as primeiras voltas, né? Foi tudo coordenado, né? Mas era muito exigente. E graças a ele eu fui medalha de ouro, e foi inclusive a primeira medalha conquistada pelo Colégio Agrícola São José. Foi naqueles jogos lá, então 1.500 metros eu ganhei essa medalha. E já era uma característica minha, né? O pessoal que conviveram comigo no colégio sabiam que eu era incansável no jogo, mas eu me preparava por conta disso, né? E a questão dos jogos da FESC, né, que o professor Artemio já colocou,
Na época nós tínhamos, nós participamos em 80 e 81, em Florianópolis e Joinville, mas nós estávamos recém no começo e nós disputamos com colégios muito grandes lá, né? Eu lembro de colégios de Lages, Florianópolis, que tinham 10 vezes mais alunos para formar uma equipe para disputar com nós. E no terceiro ano de colégio agrícola daí não saiu os jogos, foi um ano de uma enchente, aquele ano os jogos seriam em Blumenau, 83, e foi cancelado em função das enchentes. Era o ano que mais nós estávamos preparados, porque daí naquele ano nós já tínhamos 3 turmas aqui, né, para disputar esses jogos aí, né. Mas daí a questão do futebol, do esporte aqui também, né, essa história que o professor José contou ali dos 2 atletas que ele tirou do time lá, porque não estavam querendo fazer as jogadas que ele queria, fui eu, né, fomos eu e o Lauri, né. Mas a história não está totalmente essa que o professor contou, é a história que ele sabe, né. E realmente esses 2 pontas que nós tínhamos, eles eram muito bons. Um lado jogava o Ari, no outro lado jogava o Barroso. Só que eram individualistas, né. Quem jogou com ele sabe, né. O Barroso trocava um drible por um gol, né. Ele dava um drible a mais, não se importava em não fazer o gol. E o Ari, ele corria, tinha muita velocidade e ia até a linha de fundo. Aí quando eles perdiam a bola, quem tinha que voltar, se matar correndo e recuperar, era eu e o Lauri, o Artemio. Aí o Zé insistia para nós jogar essa bola para eles, né? Eu e o Lauri combinamos, vamos jogar entre nós, porque eles estão perdendo ela igual só, né? Então o professor José contou a história pela parte que ele sabe ela, né? Mas ela é interessante porque ela mostrou para nós que a disciplina tem que existir. E até uma das coisas que eu contei para o Zé antes, né? Tem que se respeitar a hierarquia da coisa. O professor José, na época, era o treinador e você tem que respeitar ele. Mas são histórias que aconteciam na época do futebol e é interessante, né? E a questão da rivalidade no interior, eu, na verdade, nunca consegui entender isso, né? Porque o nosso time não era um time violento para jogar, tirando um ou outro jogador, mas às vezes nem jogava, né? Era uma sina mesmo de algumas comunidades que tinham e em vários lugares nós fomos muito achincalhados, né? Mas isso aí, eu acho que a pessoa tem que passar por cima disso, né? São dificuldades que se encontram na vida e no esporte também é assim, né? E escutando a gente falar do futebol, dos jogos que jogamos, os jogos da FES, que jogamos campeonato, parece até que só se jogava futebol no colégio, né? Mas não é. Eu me lembro muito bem que os professores sempre diziam, vocês vieram aqui para estudar. E aquilo que o professor até me colocou com muita propriedade, né, que era uma forma de entreter esse grande número de jovens, né, com juventude e com disposição, né, para entreter no final de semana. Aí nós disputamos no segundo ano esse campeonato municipal e no terceiro ano não foi mais disputado em função desses conflitos que deu, porque estava dando muita rivalidade e o colégio estava sendo mal visto por causa do futebol. Estava sendo mal visto em todos os sentidos, estava sendo mal falado. Mas e essa história da briga que deu lá no América, da Linha Laranjeira, na verdade foi uma covardia isso, né? Porque nosso time jogou e perdeu lá, não teve nada de diferente. E eu me lembro que durante o jogo, o pessoal diziam para nós, se vocês não perder, vocês vão apanhar. Mas a gente não acreditava nisso, né? E era num período de férias, nós fomos em pouca gente lá, né? Tinha basicamente os atletas e os alunos que jogavam e os professores que estavam aqui, o restante do pessoal já estavam de férias, né? Então era um grupo bastante reduzido, né? E voltar um pouquinho àquilo que o professor José falou de disciplina, né? Muitas coisas que eu ao menos aprendi e segui na vida pós-colégio agrícola são coisas que eu sofri dentro do colégio agrícola e às vezes no esporte, às vezes na sala de aula, às vezes no convívio com os colegas, e elas trazem ensinamentos para a gente. Quando a gente consegue levar isso como ensinamento, elas engrandecem a gente, né? Quando nós chegamos, no mesmo dia que nós chegamos no colégio agrícola aqui, tinha poucos alunos aqui de noite e não se conhecia, nós chegamos no fim da tarde aqui, e não se conhecia quem era professor, quem era funcionário, e nós dormimos. Eu dormi no dia, o Sérgio Raso, eu lembro que estava no meu quarto também, no meu alojamento. Tinha o pessoal do Guarujá junto ali, o Celso Grevo, o Paulo Volquez e o Miguel Taub. E nós já era meia-noite e nós estávamos conversando ainda no alojamento lá. Aí bateu o Manito na porta lá, o João, que era o coordenador do internato.
Ele falou aquela voz aí, vamos parar de conversar na hora de dormir aí. Quem é você, ô Miguel Tauber, aquele jeitão dele, ele disse. Eu sou o coordenador de internato, o João respondeu. Aí o Miguel Tauber, se tu é o coordenador de internato, eu sou um dos irmãos Carmelo, ele disse. Na época tinha uma propaganda na televisão que tinha os irmãos Carmelo, né? Aí ficou por isso aí, o João pegou e voltou pro alojamento dele, e no outro dia de manhã reuniu todo mundo, aí apresentaram o João. O João é o coordenador de internato e o Miguel estava do meu lado, né? Ele quase desmaiou. Esses dias nós tivemos no ano passado um encontro em Chapecó e nós lembramos ainda desse fato, né? Certamente tem outras histórias parecidas, né? Mas e quem conheceu o Miguel sabe que era desse tipão mesmo, né? Normalmente quem tem uma liderança ou tem uma função, normalmente ela por coisas que acerta, ou por coisas que era, ou por coisas que faz, às vezes é interpretado de forma diferente. Eu me lembro que no último ano do Colégio Agrícola, uma parte que o Sérgio falou antes, às vezes não tinha espaço para todo mundo jogar, né? Eu era o diretor esportivo da escola, do centro cívico, e tinha uma reclamação muito grande, porque os alunos diziam que o time teria que ser basicamente dos alunos, né? Na época tinha bastante professores, né? Basicamente era meio time, né, de professores, aí sobrava quase ninguém para jogar pelos alunos. E aí decidiu-se então pelos que jogavam aqui que ia se fazer um revezamento dos professores, né? E eu me lembro que deu um conflito muito grande na época, e o pessoal não, na verdade, sobrou para mim o pepino na época. Os professores falaram que era eu que estava fazendo isso, mas foi uma decisão do grupo. Eu me lembro que outros dois que apanharam muito também na época foi o Vladimir Grigori e o Vladimir Marcante, que eram os treinadores do time. Foi um pedido dos alunos na época, mas foi uma decisão em conjunto, mas quando a coisa estourou, que daí os professores começaram a reclamar que não estavam tendo uma chance, aí sobrou para o diretor esportivo e para os dois treinadores. Aí acabou dando um conflito entre nós, porque nós cobramos que todos tinham que ter assumido a culpa. Mas é assim mesmo, quando você assume uma função, uma liderança, alguma coisa, você está sujeito a isso, e quando você não quer sofrer isso, então você não pode assumir isso, né? Mas só para contar a história, de repente até os professores devem estar lembrando dessa história. Bom, eu sou Elmar Rentz, no Colégio Agrícola Vagalume. Cheguei no colégio um tanto quanto atrasado, naquela turma fui o último aluno a entrar, já com conhecimento técnico muito grande, né, professor Artemio, né? No primeiro dia que estava lá, o professor Artemio me pediu para mim, tu sabe que o calcário é feito de esterco de galinha? Eu disse, sim, são coisas que marcam, né? E daí a gente sempre gostei do esporte, né? E a gente veio ali e fez do esporte, do futebol, de todos os esportes, das atividades, um pouco daquelas atividades para matar um pouco da saudade de quem nunca tinha saído de casa. E isso é uma história que não foi só minha, que precisavam de momentos de ocupação de tempo para se fixar no colégio. E no primeiro ano, aí no futebol, logo começamos a jogar, a gente tinha uma pequena aptidão, né? E jogando futebol, jogava no time B, no segundo time, né? E uma certa feita, não me lembro, não me recordo muito bem qual comunidade que era, nós estávamos jogando, o segundo time se arrumando, tinha 3 goleiros e dos 3 goleiros não foi nenhum. E o professor José pediu assim no meio da turma, nós botando chuteiro ou que chute, não sei o que era, quem é que vai ser o goleiro? Eu, por santa inocência, eu disse eu, José, me atirou a camisa de goleiro. Desde então, eu virei o goleiro da época. E assim, eu até gostaria de fazer uma pergunta que me intriga muito, me intriga e diz respeito aos professores. Porque no primeiro ano, de 23 matérias, eu peguei só 18 recuperação. Tá bom. E eu não sei, eu tenho a percepção de que naquele primeiro ano eles só me passaram de ano por causa do futebol. Porque aconteceu um fato que perto do final de ano, deu um problema com o goleiro que era o Vendelino, ele foi suspenso, não sei o que tinha, e daí tinha sobrado o Quirino e aí precisava do Elmar
para goleiro e acharam que se nós não passar esse guri aí, ele é capaz de não vir mais, né? Vai embora. Mas aí passamos de ano e no futebol, no esporte, a gente tem diversas histórias, né? E uma delas, uma das primeiras que eu me lembro, foi ali no Colonial de Jabuticaba. Nós estávamos jogando ali e como goleiro tu fica muito perto da torcida, né? Eles tinham uma torcida muito, muito forte. E essa torcida começou a cantar um cântico, me desculpa até a comunidade, o pessoal da comunidade, mas eu me recordo bem claro do cântico que dizia bem assim, ó: os acriculinos os bichos que nos vai incomodar, se é preciso põe na lixo para não mais incomodar, Colonial é time jovem, Colonial é time jovem, Colonial vai ganhar. Então essas histórias nos levam para aquela época lá. Isso, tu lembra dessas músicas, né, pessoal? Mas assim, o esporte fez e naquele primeiro, no segundo ano, como estavam comentando, a questão de respeito que se tinha entre professores e alunos era muito forte, era mútua. Eu não vou dizer assim que era uma questão, por exemplo, de muitas vezes ultrapassava a história do mestre e do aluno. Ela se confundia com cumplicidade do professor com o aluno, do aluno com o professor. Eu me lembro de um jogo, professor Artêmio, lá em Itapiranga, um futebol de salão, que deu um pé de briga lá, né? O professor Artêmio sempre muito calmo, sempre muito centrado no futebol, né? E deu uma encrencazinha pequena quando se foi visto. Acho que se nós estávamos em 30 alunos, estavam os 30 alunos lá dentro do lado do professor Artêmio dizendo que venham agora, né? E então havia essa cumplicidade. Havia a cumplicidade e havia o companheirismo do professor vir jogar truco dentro do alojamento conosco, né? E se tinha essa amizade. E isso muito, porque naquele primeiro e segundo ano eram umas turmas bem mais maduras, né? Nós que estava comentando até com o Danilo, eu me formei com 19 para 20 anos, né? No segundo grau. E depois a gente viu essa gurizada mais nova se formando com 16, 17. E o colégio agrícola ele me proporcionou muitas coisas quando se fala em formação, de formar. E teve uma formação que eu tive aqui dentro do colégio, que até hoje eu não recebi um certificado de conclusão ou de encaminhamento. O título de cidadão. Porque eu vi, né? Quem me fez assim virar um cidadão de verdade na questão de cidadania, esse aprendizado eu tive aqui, nesse local aqui. E é um respeito e é uma gratidão enorme, eterna, né, que eu nunca canso de expressar pelos mestres que nós tivemos na época, o professor José, o professor Artêmio, o professor Catarina. Me lembro do Catarina, no final do primeiro ano, quando saiu aquelas, tu tem 18 recuperação, nós estávamos se preparando para uns jogos, ele veio, me chamou, sentou comigo na escada, ali ele chegou e disse assim: ó vagalume, pro esporte tu tem a vida inteira, tu é muito bom, agora tu pega teu tempo, vai estudar, tu precisa passar de ano, E ele, né? Então são esse tipo de posições que o Catarina trazia para, não era só aquele preparador físico, aquele que cobrava a força de explosão, de disciplina, de fazer as coisas, mas ele era aquela pessoa que fazia essa diferença. E no futebol, por exemplo, do futebol de Itapiranga, aqui eu tive, depois do colégio agrícola, né, que nós tivemos essa participação, nós fizemos jogos, eu me lembro, se não me engano, em 82, tanto o Aliança como o Cometa participavam dos campeonatos regionais ou estaduais. Nós juntávamos o nosso time, às vezes no sábado de tarde, nós ia fazer treino, né, contra o Aliança e contra o Cometa, e nós ganhávamos do Cometa e do Aliança nos treinos, né? Então nós tínhamos um baita time, era uma força de futebol. E a gurizada, um preparo físico, então era invejável. E esse futebol, por exemplo, assim, em Itapiranga, ainda depois disso, eu vim
né, depois que estava em São José do Cedro, depois de 80, eu não me recordo mais, 87, 88, eu vinha disputar campeonatos em Itapiranga ainda, eu vinha jogar pelo Colorado de Ervalzinho, né? Então eu vinha aqui para cá, saí lá de São José do Cedro, vinha jogar o futebol aqui ainda. E me passou muito claro, um dos primeiros jogos que eu joguei foi naquele campo do Laranjeira, né? E passou um filme, todo ele de novo, e hoje a gente quer falar isso, a gente não quer nem procurar culpado, nem condenar a história, né? Mas faz parte da história. Eu me lembro muito bem daquele jogo do Safrita, né? Do 2-1, do gol do Sírio e do Barroso. Um outro jogo que fica muito claro para nós foi um jogo em Beato Roque, que nós ganhamos, se não me engano, de 3-1 com 2 gols do professor Sírio. E eu me lembro daquele jogo que o Barroso fazia aquela alambreta, né? Daquele jogo lá em Beato Roque. E vim diversas vezes jogando em Itapiranga também, jogar para cá, representando o time da nossa cidade, São José do Cedro, né? Com o Ipiranga, vim aqui enfrentar tanto a Aliança como o Cometa aqui, então a gente tem isso aí. E o esporte nos ajudou a abrir muitos caminhos de amizade, né? E amizades que são fortes até hoje, né? E essa questão de liderança, né? Hoje nós colocamos num posto político até que eu sempre digo, se não tivesse sido no Colégio Agrícola aquela iniciativa, aquela iniciação, certamente nós não teríamos essa pressão social que a gente tem hoje dentro do município. Mas dizer assim que foi o esporte foi uma alavanca importante para nós dentro do Colégio Agrícola. E eu posso dizer assim que se não fosse o futebol, o esporte, eu não sei se eu teria suportado a pressão de ter ficado no Colégio Agrícola. Então houve através do esporte, do futebol, principalmente essa possibilidade de ocupar aquele tempo da saudade de casa, né? E uma socialização maior. Beleza? Histórias tem muitas, né? Vamos parar por aqui, porque senão nós vamos emendar o dia inteiro para hoje, para amanhã ainda. Bom, meu nome é Elton Maldaner, no Colégio Agrícola conhecido como Portela. Então, eu vou contar um pouco da história do futebol, como é que aconteceu. Eu vim para o Colégio Agrícola e o Colégio Agrícola já não participava mais de campeonato, por essas questões que foram citadas anteriormente aí. E eu, como gostava muito de futebol, todo final de semana eu dava um jeito de ir para casa, para Portela, para jogar campeonato. Terminava a aula sábado de manhã, pelas 9h30, eu pegava minha mochila, ia a pé até na barca, pegava o ônibus, ia para Portela e voltava domingo de noite, chegava meia-noite em Itapiranga e vinha a pé para o Colégio Agrícola, mas não deixava de ir jogar minha bolinha lá. E aí, os primeiros 2 anos eu fui para lá, mas aquilo se tornou cansativo e eu não vencia. O pessoal fazia os trabalhos no sábado de tarde aqui no colégio e eu às vezes não acompanhava por causa do estudo, né? E aí, o que eu fiz? Aí eu comecei a tentar com os professores e coisa para nós fazer o time para poder participar do campeonato, porque eu gostava de jogar campeonato e não amistoso, né? E aí, então, acabaram liberando para nós jogar o campeonato naquele ano. E na época já eram muitos alunos, assim, bastante novos, né? 16, 15, 16, 17 anos. E eu era um dos mais experientes da época, né? Que já tinha entrado com mais idade. E aí nós fomos disputar o campeonato. Então começamos, os primeiros jogos, já começamos a notar aquela história de novo, né? Os agriculinos, bagunceiros, vem aí e tal, né? Mas daí eles diziam que os caras ficavam bravos porque os agriculinos lá e namoravam as meninas das comunidades. Então não sei se era verdade, não sei, né? Mas assim, eu sei que nós tínhamos um time muito bom, mas nós assim, muito nos era prejudicado pela arbitragem. Muita coisa nos levava, e a gurizada, eles levavam as coisas, como eram novinhos, eles não aguentavam mais o repuxo, e aí acabamos assim, foi assim, nem classificamos, fomos bem, mas assim, não conseguimos, no último jogo que nós era para ganhar, já no sábado, no baile que os piados estavam na comunidade, já ameaçaram nós, que iam surar nós se nós ganhássemos, e aí, então era uma situação bem ruim para o Colégio Agrícola por causa desse detalhe, e aí também foi, pelo que eu lembro, acho que foi o último campeonato que também foi participado e não foi mais montado o time. Então, o Colégio Agrícola, acho que ele tinha uma fama que não era dele, né? Então, o pessoal levava isso aí.
Mas eu sei que era bonito, assim, o pessoal não iam muitos, mas naquele um jogo lá que os caras falaram que iam surar nós, acabamos botando acho que 62 alunos dentro de um ônibus. Não parava mais de sair aluno de dentro daquele ônibus, né? Mas infelizmente também foi o último jogo que eu fiz, né, pelo Colégio Agrícola. Os outros tiveram um jogo ainda depois disso, né? Mas assim nós também tinha assim era um time em todas as posições tinha praticamente 2 jogadores para jogar, né? Mas era uma peleia nós tinha aquele campo lá embaixo, nós treinava todas as quartas-feiras. E a nossa preparação física era, assim, muito boa, né? Então, nós, às vezes, ganhávamos dos caras no cansaço. Eu me lembro que fomos jogar em São João, no Ipiranga, e levamos o Lelém lá, tipo, bicho. E aí, no último jogo aqui, que eles vieram jogar aqui, que era o último jogo contra eles aqui, e nós estávamos desclassificados já, porque eu até, inclusive, tinha sido expulso em Macuco, e fomos jogar aqui contra eles, e eles tinham que pelo menos empatar com nós para eles classificar e o Fortaleza cair fora. E aí eu pro lado de fora e tal. E aí nós estávamos ganhando deles de 7-0. Daí o cara deles veio me ofereceu, ele dava R$50 para mim e uma caixa de cerveja pagava o jogador tomar se eu entrasse no jogo. Eu digo, não vou fazer isso. Vocês, aquela lá, quando nós chegamos lá, vocês não respeitaram nós, vocês deram pau em nós, vocês pisaram em cima dos piazeiros novo. E o jogo vai ficar do jeito do resultado que tá. Eles caíram fora, o que aconteceu? A cerveja nós tomamos igual, os 50 mil não ganhamos, mas a cerveja nós tomamos igual depois do jogo. Que daí o Fortaleza pagou a cerveja para nós, né? Então são histórias assim que realmente eu acho que vale a pena a gente relembrar, porque acho que às vezes se tivesse mais gente que teria mais histórias, né? Então, e também, eu também participei dos Jogos da FES, que eu fui era em Lages, eu fui lá, corri os 5 mil e os 10 mil. Até hoje nunca mais me esqueço, tinha corrido os 5 mil, no outro dia fui correr os 10 mil. E aí de tarde o Chips veio pedir se eu queria correr a rústica no outro dia, que era 12.500 metros. Eu digo, não, tá bom assim. Eu já não conseguia mais quase subir as escadas, porque o nível lá para correr era outro, que nós costumávamos correr, eu fazia a volta de capela, assim, quase 2 vezes por semana, né? Mas era aquela corrida, não sabia que tinha que acompanhar os outros, né? Então, mas foi assim uma lembrança muito boa pelo colégio aqui que eu passei, né? Porque eu tinha assim, eu gostava demais, então assim, até que nem tu falou antes, né? Às vezes os exames no final do ano eu pegava muito mais por causa do futebol, porque eu não, em vez de ficar estudando aqui final de semana, eu pegava a minha mochilinha e ia para o Rio Grande. Então, mas é uma lembrança assim boa, que eu acho que muitas vezes assim nós incomodávamos os professores um pouco, porque eles jogavam com os alunos, dificilmente ganhavam, né? O Artemio, quando puxava a camisa na boca, a gente já sabia que agora tá ganho o jogo, né? Então, era tranquilo. Mas obrigado ao Alvino por ter me ligado e aos professores que aqui estão pelo que fizeram nós se transformar, né? Meu nome é Marco Antônio Rambo. Sou aqui natural de Sé de Capela, passei por essa escola. Jamais imaginei que como apoiador do projeto lá com o FEDA, o Futebol, estaria aqui dando depoimento no programa com grande prazer. Dizer também, agradecer ao Alvino e a Dirce, né, a encampar a ideia, puxar a frente, que para tudo precisa pessoas que puxam a frente, e aqui não foi diferente, né. Então, minha família veio para Sé de Capela, na fundação da escola, logo em seguida, né, em 1980. O pai e a mãe trabalhavam na escola. Meus irmãos passaram pela escola antes de mim, no Colégio Agrícola, né? E talvez teriam muito mais história para contar, mas enfim, eles não estão aqui, estou tendo oportunidade. Então, falar do Colégio Agrícola, falar de esporte, falar de futebol, na verdade, a gente tem que parar e fazer uma reflexão, né? Você reunir 200 a 300 alunos no mesmo ambiente, né? Todo ano entrando de 80 a 100 alunos, 80 pessoas desconhecidas da região toda, numa época que não tem internet, não tem WhatsApp, colegas ficavam 1 ano sem comunicação com os pais, uma eventual ligação, alguma coisa, e tudo gurizada aí na flor da juventude, ali entre 15 e 20, alguns 22, 25 anos, tendo que se ocupar, né, num ambiente isolado praticamente, né, um ambiente isolado. Então o esporte foi fundamental, né.
E uma coisa que na minha vida toda, mesmo voltando para a escola, a gente acabou talvez não entendendo assim. Hoje eu entendo, depois dos depoimentos dos nossos mestres aqui, o quanto o esporte auxiliou. E que isso foi estratégico, não foi por acaso, né? As quadras não existiam por acaso, os professores não nos conduziam assim por acaso, né? Então isso sempre foi estratégico para estar ocupando, né, essa gurizada nos horários de intervalo. Como foi enfatizado já pelos professores na questão também de disciplina, né? Independente de estar em aula, né? Estar em atividade prática, estar no ensinamento ou não, a questão da disciplina também ter que ser preservada, tanto os momentos de lazer ou de futebol, de algum esporte, né? Então essa disciplina sempre foi muito exigida e funcionava, e senão também fica difícil lidar com 200, 300 jovens, né? Algumas coisas marcantes assim do esporte. Então eu na verdade, esses times que jogavam de fato no campeonato, eu lembro de ter fugido também, né? Ter corrido. Então chegou uma altura que foi tirado o time do campeonato, então presenciei algumas coisas e via como, diante do esporte, como meus irmãos jogavam, a gente via eles como ídolos, né? Porque é o time que a gente torcia, né? Então era uma referência. A partir do momento que a gente veio para a escola, a gente também não queria frustrar, não queria decepcionar em termos de esporte, que era uma forma de relacionar também aqui na escola, né? E aqui a gente tinha opção, muita opção, né? Praticava, eu por exemplo me lembro entre 7ª e 8ª série no ensino geral, comecei vendo a escola ir para os jogos da FESC, eu me inspirava a treinar basquete, vôlei, mesmo novo, acabava vindo treinar, participar. E assim eu comecei a jogar handebol, que foi uma modalidade que eu joguei aqui pela escola, depois joguei handebol por 2, 3 cidades onde eu acabei passando, e me inseriu assim na comunidade, que era muito importante, né? Assim como aqui a gente socializava no esporte, da mesma forma que chegasse uma cidade e praticasse algum esporte, era fundamental, vital você se inserir na comunidade. Então sempre foi muito importante, né? Como ser humano, né, não precisa nem... Isso aqui é uma escola que produziu líderes, né? Eu me atrevo a dizer que produziu líderes para o mundo, né? Pessoas de nível diferenciado aqui. Aqui o meia boca não ficava, não tem, né? Disciplina sempre muito forte, ensinamentos para a vida. Então foi uma coisa muito boa, né? E no esporte não foi diferente, né? E para mim, na minha vida pessoal, até hoje, né? Eu participo, minha família participa, filha pratica, joga vôlei, esposa presidente de uma associação de vôlei, sou diretor esportivo de uma modalidade que era o sonho da nossa cidade aqui de Itapiranga, está participando de uma liga, a gente conseguiu entrar na liga, né? Jogamos a Série Bronze, estamos jogando a Série Bronze esse ano, porque quando eu passei não tive oportunidade, então nada melhor do que aproveitar, né, a bagagem que a gente teve, de não ter tido o prazer de estar podendo auxiliar outros jovens ter acesso a esse projeto, né? Então isso tudo veio daqui, tenho absoluta certeza que aqui teve a contribuição fundamental. E a gente jogou, até participou, né? Então, como eu sou de uma geração talvez um pouco mais recente, a gente participou de campeonatos de categoria de base, joguei 2 anos, a gente jogou, existia na época, né, o campeonato principal e não era aspirante, na época era sub-20, se não me engano. Era sub-20 e sub-18. Então a gente participou por 2 anos de uma equipe aqui pelo colégio, eu joguei esses 2 anos, né? E depois foram vindo outras turmas, mas sempre legal, só lembrança boa e que ficam para a vida. Não sei como é que era na época de vocês a dificuldade de nós ir, nós tínhamos que contratar um ônibus e cada aluno nós cobrava uma passagem para nós poder pagar o ônibus, não tinha nada de graça, tirava do bolso as passagens para nós juntar de manhã, passava a lista para ver quanto tinha cobrado de cada um para pagar o ônibus. Então isso foi uma coisa também que a gente aprendeu, que dá valor ao que nós tínhamos, né? Só lembrando uma situação, a minha primeira chuteira que eu usei foi um brick que eu fiz no primeiro mês que eu estava no colégio agrícola. Eu troquei uma camiseta e um tênis por um par de chuteira rainha, aquela 6 travas de tarache, que era a coisa mais moderna do mundo na época, né? Então foi a minha primeira chuteira, foi o primeiro brick que eu fiz também aqui dentro do colégio agrícola. Isso é para falar de história de colégio agrícola. Eu, quando
estudante de colégio agrícola, eu jogava num time na minha terra, em São Lourenço, Serra Malte Futebol Clube. Eu era tão pobre que eu não tinha chuteira. Aí quando eu jogava no segundo, eu pegava a chuteira emprestada dos meus primos. Nós tínhamos um time de futebol lá que só de cun dava um time completo. E aí quando eu fui alçado para o time de primeiro, o treinador me convidou, olha, a partir de hoje tu vai ser o lateral direito do principal. Eu digo, mas eu não tenho chuteira. Que número tu calça? 41, mas se for 40 a gente aperta o pé e entra. Aí ele ficava olhando, qual é o teu número? 41. Termina o jogo, vem aqui, empresta a chuteira para ele. Quando a gente vai ouvindo as histórias dos colegas, vai lembrando de mais algumas, né? Eu saí daqui em 82 e 11 anos depois, em 93, eu joguei de novo em Itapiranga. Voltei, joguei pelo Cometa num torneio de integração, inclusive nós ganhamos esse torneio, mas é por conta do convívio que a gente teve. Eu falei antes do Jego, né? Joguei com o Jego em São Miguel, no Pérola, e aí ele me convidou para vir jogar para cá, né? E uma outra história que eu preciso lembrar, de repente um dos nossos colegas que não está presente aqui, que mais foi citado hoje, foi Agostinho Aidner. Preciso lembrar mais uma história, que alguns de vocês possivelmente conviveram com ela também. Teve na época do colégio aqui que nós fomos jogar futebol no outro lado do rio, aí no outro lado do Rio Grande, em Capivara. E o nosso meio de transporte era a popa dos vais que moravam lá. Eles transportavam nós para lá. E o jogo, na ida tudo bem, porque ele primeiro levou o pessoal do principal, em 3 viagens levou todo mundo, em 4 não sei quantas, e nós fomos jogando. E de noite o jogo atrasou, estava escuro já, e demorou demais para trazer todo mundo de volta, porque além dos 22, dos 30 que estavam jogando bola, ele ficou quase a tarde inteira transportando pessoas para lá. E eles tinham 2 barcos, caico de lá, a remo, estavam disponíveis lá, e como estava demorando demais, Agostinho Ai teve a ideia de nós virmos para cá com um desses caicos para cá. E na metade do caminho descobrimos que ninguém sabia remar. Verdade, hoje eu me arrepio ainda só de lembrar da história, porque nós não é que nós aprendemos, nós íamos para cá e não sei como é que nós não morremos no dia, porque aí quando você não sabe remar direito, o barco vai para cima ou vai para baixo. Quando nós chegamos na metade do rio Uruguai, tem o canalão, a água tem uma correnteza, né? E como nós não sabíamos remar, esse barco começou a ir para baixo. Nós devemos ter descido uns 200 metros, até que conseguimos alinhar ali de novo. Mas era de noite, no escuro já. Aí no local onde nós saímos fora, do outro lado do rio, não era um pique, onde aqui era no meio do mato. Nós chegamos em casa aqui no colégio, o pessoal tinha ido dormir já, de tão tarde que era. Foi uma história arriscada que a gente cometeu, né? Mas se o barco por acaso tivesse virado, teríamos possivelmente morrido todos eles, né? Por uma infantilidade nossa, por querer ter pressa das coisas, né? É uma história que se um dia assistirem a reportagem, os que estavam juntos vão lembrar disso aí. Mas porque nós embarcamos na onda do Agostinho, né? Uma grande equipe de futebol, com 2 alas que apoiavam bastante, tanto na direita como na esquerda, 2 zagueiros bons, sólidos na defesa, centro médio bom, o seu Artêmio, que era o capitão da equipe, que exigia bastante dos jogadores, um meio de campo habilidoso, puxando os contra-ataques. E 2 alas nas pontas, 2 alas nas pontas, velozes, e um centroavante fixo na área, fazendo o pivô. Era aí que surgiu um grande time de futebol. Conseguimos bastante, com boas conquistas. Pena que nas férias, o campeonato que nós disputávamos nas férias tinha dificuldade, que os alunos, os jogadores, a maioria deles não estavam no colégio agrícola, e aí existia muitas vezes muita dificuldade para seguir com esse trabalho. Mas podíamos ter tido voos mais altos, talvez até um campeonato estadual de Santa Catarina, amador, poderíamos ter participado, porque o time era muito bom. Imagina 2 a 3 treinamentos durante a semana, preparando essa equipe para um jogo no domingo, né? Aí nós conseguimos muitas viradas espetaculares no campo do adversário, onde sofremos
muitas represálias. Com certeza tivemos situações até que nos marcou bastante até hoje. Tá? Tivemos bons resultados, seria isso a minha colaboração com o Colégio Agrícola. É uma grata satisfação poder estar falando dos bons tempos de colégio. Meu nome é Antônio Amarildo Teles, eu era conhecido por Nego Teles, no qual eu frequentei de 1981 até 83. Então foi um período de 3 anos de muito aprendizado, né? E o futebol para nós no colégio era a nossa cereja do bolo, que nós ficávamos aí esperando o final de semana para a gente poder participar. Participávamos do campeonato municipal, né? E éramos liderados pelo professor Artemio, dentro de campo, fora de campo pelo professor José e todo o aparato da direção e os professores, que eu não vou citar o nome aqui, que eram muitos, a qual nós passamos 3 anos maravilhosos lá, numa integração fantástica que foi, muito unidos que nós éramos, e nós disputávamos esse campeonato municipal que era de grande valia para o município inteiro. Na época a gente vivia assim uma coisa muito grande. Eu lembro que os finais de semana, quando a rodada era fora, encostava 2, 3 ônibus para levar toda a molecada, e era aquela festa, nós íamos e voltávamos, e graças a Deus o time do colégio criou um respeito muito grande, uma admiração dentro do município, para a própria sociedade, a qual eu tenho muito carinho pela minha formação como homem, como família, hoje como pai e avô já. A colaboração que eu tive da cultura alemã, que é o município de Sinop. Até porque o meu apelido era Nego Teles. Então, assim, eu tenho orgulho disso, tenho o maior prazer, porque hoje todos me conhecem por Nego Teles, né? Então, nós jogávamos de igual para igual com todas as pessoas. Eu lembro que, na época, era uma rivalidade muito grande. Tivemos grandes batalhas, como a Batalha das Laranjeiras, que nós estávamos lá presentes. Até naquele dia, nós tínhamos que vencer o jogo para classificação. Ganhamos o jogo de virada de 2-1. Tive a felicidade de fazer o gol lá no cruzamento, não lembro se do Lauril, do Barroso, foi fantástico. Fomos comemorar, já saímos para a galera, já tivemos que tirar até a camisa. Veio pedra, bolsa, sei lá, tudo que tinha direito que eu nem lembro mais. Mas foi maravilhoso, assim, uma parte da história, né, boa. E todas as vitórias, as conquistas que nós tivemos foram fantásticas, mas pelo grupo, por nós, né? Então eu só tenho que agradecer e por poder ter participado dessa história e vivido esse momento no meu tempo de colégio. Hoje já vovô contando história. Eu não tenho assunto como nem vocês, me apresento Chico, Ernesto Arsenio, popular Chico, todo mundo conhece. Talvez o São José do Cedro não, e outro colega aqui não. Mas eu não tenho como falar como vocês falaram aqui, da história do passado. Eu só estou tentando, assim, pela grande história, pelo que aconteceu, que tudo se desenvolveu ali, formações e futebol, tentar recuperar essa obra, essa estrutura aqui, como história humana e história material. Que eu penso assim, poucos municípios têm uma estrutura como nem essa e poucas comunidades não têm. Então eu pensei assim, eu estou meio velho já, mas vou tentar me ocupar um pouquinho, assumir uma missão de recuperar essa antiga escola, onde tantas pessoas foram se formar, se preparar para a vida com muito sucesso, porque eu sei que quando eu comprei, logo se espalhou por ali, o Chico comprou o colégio, muitos do Paraná, São Paulo, Minas, Brasília, muitas pessoas que conheciam. Chico, o que vai inventar lá? O que vai inventar? Olha, eu comprei para manter em pé, porque senão vai desandar aquilo ali. Eu disse para eles, eu tenho ideia, como nem aqui, lar de idoso, aqui é uma pousada já. Já se fosse mais fácil na economia do governo, a situação política já estava, de repente, bem avançado. Ali atrás, uma colônia terapêutica. Futuramente a gente pensa de fazer um centro de eventos no Salão Nobre, convenhando a estrutura do depósito. E assim tem bastante espaço que pode explorar, que vem para o bem da comunidade, para o município. E eu estou sozinho aqui. Se alguém tem ideia de me ajudar, estou aceitando. Estou aceitando. Espero muito da prefeitura um dia dar ideias, colaborar um pouquinho. A comunidade também. Por enquanto eu estou bem
sozinho. Quem tem no meu lado, bem próximo, o Alvino e a Tirce, que estamos bem perto. E um e outro amigo, mas o resto está assim, moiteando por ali, não sabe o que vai se inventar, o que vai acontecer. Mas tudo bem, obrigado à atenção de vocês. E eu não sou muito prático em falar, porque o meu estudo é zero, não tenho nem o primário. Então, sou analfabeto, aprendi a minha vida na estrada, no meio de envolvimento de pessoas, e me meter junto com onde tinha oportunidade de captar alguma coisa ou aprender, eu me enfiava. E porque, para vocês lembrar, eu tinha o primeiro ano, não aprendi o meu nome, nem somar. E no terceiro ano, eu fui até o terceiro mês, o pai testava comigo. Qual é o verbo? Não respondia. Somar a conta. Não respondia nada. O pai disse para a mãe, vamos segurar esse guri em casa, porque ele quando não aprende nada pode ajudar a trabalhar. E fiquei por aí. Então eu admiro professores e diretores e tudo que nível que tem experiência, conhecimento, desenvolveu e envolveu e aprendeu, ensinou para pessoas, para a nossa comunidade, para o nosso município e para Brasil lá fora. Que depois da fala do Ernesto, né, que é o atual proprietário desse espaço interno aqui da antiga propriedade do Colégio Agrícola, eu gostaria até, aproveitando também em nome do Alvino, pedindo licença já, eu gostaria assim, depois dessa nossa conversa aqui hoje à tarde, gostaria de agradecer assim imensamente a cada um de vocês, colegas que aqui está. Os alunos, eu digo colegas, certo? Talvez isso aqui possa parecer muito simples e eu fiquei pensando a distância, o trabalho, os compromissos que cada um tem, né? E se dispôs a vir para cá, porque até o Alvino e eu, a gente conversando, a gente conversou com o Feda, que não seria legal deixar fora essa história, né? Que vai para um documentário, vai para um YouTube, vai para a internet e que depois provavelmente sai em livro. E essa história não poderia ficar de fora. Então eu gostaria de agradecer assim, imensamente a cada um de vocês que aqui está, colegas, e eu acho que é um trabalho muito importante que a gente fez no resgate histórico desse colégio e cada um que aqui está representando uma porção de professores e de alunos que gostariam de estar aqui, né? Então, assim, uma história tão bonita e bateu uma saudade do tempo do Colégio Agrícola, né? Poxa, se a gente pudesse retomar todos esses tempos que a gente teve aqui, pensando bem nesse mundo doido que a gente vive hoje, né? E todo mundo tem suas atividades e procura fazer bem feito. Eu digo francamente, vou falar por mim, eu tenho uma gratidão muito grande e estou muito feliz por ter sido professora aqui no Colégio Agrícola. E se eu olho assim, todos aqui, né? Aqui no caso o Alvino, o José, o Artêmio, eu, né? Aí eu olho o Chico, né? Como pessoa da comunidade, eu olho o Sérgio Raso, o Gadiego, o Vagalume, o Marquinho, o Gaúcho lá. Poxa, vocês eram todos uns piazedos de nada e a gente estava dando aula para vocês. E nós estávamos começando a ser professor também, né? E hoje a gente está sentado aqui, olha todo mundo nas suas atividades. Gente, se tem uma coisa assim que não tem preço, é ser professor. E depois de ver, de mais idade, ver os seus alunos crescendo e serem cidadãos e líderes nos lugares onde eles estão. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão ao Carlos por essa oportunidade, a SA TV. Eu também gostaria de aproveitar esse momento para externar a minha gratidão a todos que aqui vieram. A gente encampou essa ideia e a gente foi atrás. A gente nunca foi assim de desistir assim na primeira esquina. Nós, a Dirce e eu, assim conversando, a gente ficou angustiado porque ninguém tomou a iniciativa para que se fizesse esse trabalho. E aí nós então resolvemos de ir atrás e trazer vocês aqui. A gente fica muito agradecido pelo empenho de vocês de virem aqui e contribuírem com esse trabalho. Com certeza vocês deixaram bastante dor de cotovelo para aqueles que vão futuramente assistir esse trabalho. Que nós convidamos mais pessoas assim que não se interessaram, mas vocês vieram aqui, eu acho que representaram muito bem esse período histórico que nós vivemos e
nós mostramos um pouco daquilo que nós produzimos, né? Vocês representam todo esse trabalho que nós realizamos aqui como Colégio Agrícola e que se espalhou mundo afora. Então eu acho que nós com muito orgulho nós podemos dizer que todos nós fomos importantes nesse período da história que nós construímos. Então um abraço a todos, uma gratidão a todos e acredito que nós contribuímos para a permanência da história do Colégio Agrícola na memória dos nossos amigos e nossas pessoas que aqui conviveram e que vão ter contato com essa história futuramente. Obrigado a todos. Como já é praxe, em todos os episódios do FUSPAL em Porto Novo, nós entregamos um kit da nossa patrocinadora master, a Lasberg Cerveja com História, ao presidente da comunidade, do clube, e hoje nós vamos fazer a entrega para a nossa amiga Dirce, que foi a que encampou, convidando todo mundo para fazer essa gravação. Então eu convido o Marco Rambo, que é ex-aluno e que é o representante da Lasberg, para fazer a entrega para a Dirce. Fechou então, prof. Presentinho no meio para... Obrigado. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de FUSPAL em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com História, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.